Amém. Irmãos, vamos abrir agora em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse 1, versículos de 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tem mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós queremos continuar na Tua presença agora e focar os nossos corações na Tua palavra para poder ouvir o que Tu tens para nos dizer. Senhor, mais uma vez, capacita-nos para receber de Ti, para falar, para ouvir, para reter, e que o Teu Espírito possa expandir, explicar, aprofundar essa palavra nos nossos corações. Entregamos a Ti este segundo momento desta noite. Pai amado, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Estamos nos aproximando então dessas 7 cartas às 7 igrejas, né? Que são tão importantes para nós entendermos a natureza da igreja de Deus nessa dispensação. Muitas vezes, eu creio até que tem sido um costume mais frequente de irmãos com os quais nós temos estado em contato, considerar essas 7 igrejas no seu sentido profético, né? Está correto fazer isso, né? Considerar que, tendo em vista que o livro de Apocalipse é um livro de profecia, né? É um livro que trata dos eventos que a partir da vida do apóstolo João haveriam de acontecer ainda no futuro,
é lícito nós pensarmos que essas 7 igrejas, elas têm uma aplicação cronológica, né? Que elas são uma espécie de palavra profética em relação ao que seria a igreja ao longo das eras, né? E, nesse sentido, a igreja de Éfeso, ela retrataria a igreja no 1º século, né? A igreja de Esmirna, a igreja no 2º e no 3º século, a igreja perseguida, debaixo das perseguições do Império Romano, a igreja de Pérgamo, né? Como a igreja da época do imperador Constantino, quando o cristianismo foi reconhecido como religião dentro do Império Romano e ocasionou todas aquelas coisas, né, que nós sabemos. Tiatira, como a igreja que fala do estabelecimento do catolicismo romano na Idade Média. Sardes, como a igreja da Reforma, né, a partir do século XVI. Filadélfia, aqueles grandes movimentos de renovação espiritual que aconteceram no século, principalmente 18 e 19, né, com Conde Zinzendorf, o movimento metodista de John Wesley, Charles Wesley, e o movimento dos irmãos, né, na Inglaterra, né, os irmãos unidos. E, finalmente, Laodiceia, a igreja da era final, né, do século XX, final do século XIX, século XX, até os dias de hoje, caracterizada por muito orgulho, muita superficialidade, muita pretensão e o Senhor do lado de fora. Essas são condições predominantes, né? Isso não quer dizer que, quando nós estamos em Tiatira, nós sabemos muito bem que sempre houveram, durante toda a Idade Média, até antes da Reforma, sempre houveram irmãos que preservaram o testemunho do Senhor, preservaram a palavra do Senhor, apesar de duramente perseguidos. Mas isso aqui fala, então, da condição prevalente da igreja ao longo das eras. Só que eu não gostaria, dessa vez, de abordar nesse sentido. Porque essas igrejas aqui, elas também são 7 igrejas reais. Reais que existiam na época do apóstolo João. E não há dúvida que essas instruções aqui, elas foram dadas para estas 7 igrejas reais. Quando o número 7 é usado na Escritura, aqueles irmãos que estudam as Escrituras, que estudam a menção dos números, eles descobrem as constâncias que certos números indicam. Isso não é numerologia, irmãos. Tem nada a ver com numerologia. Atribuir valores místicos ao não. O que esses irmãos estudam é a associação de certos números a significados espirituais, né? Então, o número 3, por exemplo, morte e ressurreição, né? Porque ao 3º dia o nosso Senhor ressuscitou. O 1º dia ele morreu, ao 3º dia ele ressuscitou, né? O número 7 é um número sempre associado com a perfeição terrena, não celestial, a perfeição aqui na terra, né? Por isso que, por exemplo, a semana tem 7 dias, né? Então, é um período completo. O mundo foi criado em 7 dias. No 7º, o Senhor descansou, né? Deus descansou da obra, porque Ele disse que tudo era bom. Então, o 7 é um indicativo de algo completo, algo perfeito do ponto de vista terreno. Por causa disso, essas 7 igrejas, elas podem ser tomadas como típicas da condição da igreja nessa terra, em todas as épocas, em todos os tempos. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que nós vamos encontrar hoje assembleias como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes, como Filadélfia e como Laodiceia. Hoje em dia vão haver assembleias assim. Essas 7 assembleias, elas tipificam as diferentes condições da igreja. Por causa disso, nós devemos estudar essas 7 igrejas, porque nós vamos entender como é que as coisas acontecem com a igreja de Deus nessa dispensação. Ali nós vamos ver certas coisas erradas que acontecem. Algumas mais evidentes, outras mais sutis.
Ali nós vamos ver certas coisas que o Senhor elogia e que devem estar presentes, qualidades que devem estar presentes na igreja. Nós vamos ver certos contextos, nós vamos ver certos adversários, certas situações que vão acontecer. Então isso são lições importantes. Essas 7 igrejas nos trazem lições importantes para nós entendermos como é o caminho da igreja nestes tempos, nessa dispensação que nós vivemos. No entanto, se nós formos estudar diretamente o capítulo 2 e 3, nós podemos cometer um grande erro. É impossível estudar direito essas igrejas se nós primeiro não estudarmos essa visão do Senhor Jesus glorificado que está aqui do versículo 9 ao versículo 20. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus é a referência da igreja. Vocês imaginem, eu sou arquiteto de profissão, né? Arquiteto trabalha muito com medida. Vocês imaginem se eu vou medir um terreno e eu não levo uma trena. Se eu vou marcar uma obra e colocar o lugar onde vão os fundamentos, as vigas, as bases das colunas, e eu não levo uma trena. Me falta a medida. O que eu vou fazer? Eu posso dar passos? É uma aproximação? Mas não tem jeito de sair nada direito. Se nós não temos o nosso metro, que é a visão de Cristo, e Ele glorificado, nós não vamos entender a igreja. Muitos entendem a igreja, meus irmãos, como um pronto-socorro, né? A igreja é um lugar para socorrer pessoas, sejam enfermos, sejam pessoas emocionalmente doentes, seja o que for, a igreja é o pronto-socorro. Outros acham que a igreja é uma universidade, é uma sala de aula para aprender lições sobre a Bíblia, doutrinas, né? E gastam o tempo primordialmente com isso, né? Outros acham que a igreja é um centro de autoajuda, para que as pessoas possam ser bem-sucedidas e saiam dos seus apertos, das suas dificuldades. Será que a igreja é isso? Não. A igreja não é isso. Como é que nós sabemos o que é a igreja? Outros acham, por exemplo, que a igreja é uma empresa, né? Essa talvez é uma visão mais moderna. É uma empresa, ela tem todos os seus departamentos que recebem as pessoas, que colocam as pessoas em responsabilidades diferentes, né? Ela arrecada os seus fundos, ela maneja as suas finanças, ela tem a sua música. Será que a igreja é uma empresa? Será que a igreja é um pronto-socorro? Sem dúvida que a igreja deve ser um lugar de auxílio. Sem dúvida que a igreja deve ter seus braços abertos para receber aqueles que precisam de ajuda. Mas, acima de tudo, a igreja é a noiva do Cordeiro, é a casa do Deus vivo, é a coluna e baluarte da verdade. E o meio de nós medirmos a igreja é Cristo, e Cristo glorificado. Se nós lermos aqui, nós vamos ver que João viu: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ele estava no meio dos candeeiros, né? O João olhou para trás. Vocês entendem a cena aqui, né? João estava preso. Ele já era bem idoso, né? Ele já tinha seus 85, 90 anos quando ele foi para a ilha de Patmos, aprisionado, né? E é uma colônia penal, e ele estava lá. No dia do Senhor, provavelmente domingo, né? O dia em que se celebra a ceia do Senhor, ele estava lá desejoso de, pelo menos em espírito, lembrar do Senhor, né? E ele estava ali. Provavelmente, alguns autores dizem que ele estava na beira da praia da ilha de Patmos, olhando para
o território da Ásia Menor, a atual Turquia, onde estavam as 7 igrejas. Todas elas estavam lá. Ele não conseguia enxergar as cidades, mas ele via a terra lá longe, a ilha afastada, né? E ele tinha no seu coração aquelas 7 igrejas. Então ele ouve aquela voz por detrás. E ele se volta para trás. O foco do Senhor não era as igrejas, era o próprio Senhor. E ele vê um semelhante a filho de homem no meio de 7 candeeiros. Nós lemos no 2:1, na primeira carta à igreja de Éfeso, né, que o Senhor é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, na visão de João, ele estava no meio. Mas aqui nós vemos que o Senhor diz que ele anda no meio das igrejas. Ou seja, ele não está estático no meio, ele está andando no meio daqueles candeeiros, né? Ele está passeando no meio das igrejas, verificando a situação das igrejas, desejoso de cuidar, manter, restaurar, encorajar, edificar cada uma daquelas 7 igrejas. E quando nós lembramos do número 7, isso tipifica o fato de que o Senhor faz isso com toda a sua igreja. Meus irmãos, o nosso Senhor está sentado à destra da majestade nas alturas em glória, mas Ele é o nosso sumo sacerdote celestial. O que o Senhor está fazendo? Tal como o antigo sumo sacerdote cuidava daquele candelabro com 7 hastes, que estava dentro do tabernáculo e depois do templo de Jerusalém, o sacerdote cuidava de que aquelas lâmpadas nunca apagassem, de que quando o pavio estivesse sendo consumido, que outro fosse colocado, de que o azeite fosse renovado, aquela lâmpada não podia se apagar, o testemunho não podia desaparecer. Agora o nosso Senhor está lá. Ele passeia no meio das suas igrejas, ele verifica, ele cuida, ele renova, ele corrige, disciplina, mas ele anima, fortalece, elogia, encoraja. Isso é o que o Senhor está fazendo hoje, com toda a sua igreja. João viu ao Senhor em glória. Meus irmãos, João talvez foi o discípulo, ou pelo menos um dos discípulos que mais conheceu o Senhor Jesus aqui na terra. João era o mais novinho dos discípulos. Provavelmente ele tinha 16, 17 anos, e foi por isso que ele viveu muito tempo, né? Viveu muito tempo. O Senhor morreu no ano 30, mais ou menos, né? Se João tivesse 20 anos ali, ele, ao final, ele teria cerca de 80, 90 anos, ao final do século. E foi por isso que ele foi aquele discípulo que foi preservado para ver todo o curso da igreja no primeiro século. Mas ele conhecia muito bem o Senhor. E por ele ser novinho, provavelmente ele tinha um tratamento assim como que de mascote dos discípulos, né? E o Senhor deveria ter um carinho especial por ele. Por causa disso, ele foi aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor. Isso quer dizer que à mesa, ele estava ao lado do Senhor. E ele pôde colocar a sua cabeça para trás e perguntar para o Senhor na hora da ceia quem o iria trair. Pedro estava mais longe e Pedro perguntou para ele, pergunta, quem é o traidor?
Pedro sabia da intimidade que João tinha com o Senhor Jesus. João conhecia muito bem o Senhor. Ele fala na sua epístola, aquele a quem as nossas mãos apalparam. Pense bem, irmãos. Tocar a carne, o corpo do Senhor Jesus. Sentir o cheiro, quando ele colocou a cabeça, o cheiro do Senhor Jesus. Ele tinha essas memórias muito próximas. Ele conhecia o Senhor muito bem. Por isso ele escreve aquele evangelho tão tardio, porque passados muitos anos, certamente passados mais de 30, 40 anos, no mínimo, que o Senhor havia deixado essa terra, João lembrava daqueles fatos que ele narra do seu evangelho. São histórias. João conta histórias. O seu evangelho é cheio de histórias. Você vai lá para o evangelho de João, não são as mesmas coisas que estão nos outros evangelhos. Ele conta, no capítulo 9, ele conta a história daquele cego de nascença. Ele dá detalhes. Ele diz o que aconteceu com o cego, quando o Senhor o curou e o Senhor desapareceu. E aquele cego sofreu na mão dos fariseus. Ele tem histórias tão precisas. Ele diz, era noite. Ele lembra do tempo. Ele tinha memórias muito precisas. Ele conheceu o Senhor muito bem. Ele conheceu fatos da vida do Senhor. Ele viu não só o Senhor em carne, ele viu o Senhor transfigurado. Ele era um dos 3 que estava no Monte da Transfiguração. Ele viu o corpo do Senhor ser enchido de glória, de luz. E ele ouviu a voz do Pai a respeito do Senhor. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. João conhecia muito o Senhor. João foi o único, tendo fugido com os outros, ele voltou à cruz. Nenhum outro voltou, mas ele voltou. Ele estava lá junto com as mulheres. Ele viu o Senhor em agonia na cruz. Ele pôde receber aquela comissão. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O Senhor, na sua agonia, ele lembrou de tantas coisas. Ele lembrou de evangelizar o ladrão. Ele lembrou de pedir perdão aos que o matavam. E ele lembrou de cuidar da sua mãe. E entregar para o seu discípulo amado. Em confiança. O Senhor confiava em João. Meus irmãos, João viu o Senhor morrer e o Senhor ser enterrado. João correu até o túmulo junto com Pedro. João viu o Senhor ressurreto em Jerusalém. Viu o Senhor ressurreto no mar da Galileia quando foi pescar. Foi ele que identificou o Senhor. Pedro saiu para pescar, os discípulos, 7, eram 7 discípulos. Pedro saiu para pescar, os outros 6 estavam com ele, e de repente, passada toda a noite, eles não pescaram nada, e havia um homem na praia. Filhos, tende algo de comer? O que João disse? É o Senhor. Ele conhecia o Senhor, meus irmãos. Ele conhecia muito bem o Senhor. Ele viu o Senhor ressurreto. Ele viu o Senhor ascendendo aos céus, porque ele estava lá no Monte das Oliveiras, naquele momento em que o Senhor foi levantado aos céus. Ele viu o Senhor subindo e desaparecendo naquela nuvem. Ele viu a partida do Senhor dessa terra. Portanto, ele conhecia muito bem o Senhor. No entanto, aqui na ilha de Patmos, o que aconteceu? João se volta e vê o Senhor glorificado. Ele contempla o Senhor. E o que aconteceu com ele, irmãos?
quando o vi, caí a seus pés como morto. Aquela visão impactou João de tal modo que ele desmaiou, ele perdeu os sentidos. Aquele Senhor a quem ele conhecia tão bem, aquele Senhor a quem ele amava tanto, aquele Senhor que ele, por 3 vezes no Evangelho se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. Ele nunca diz que é João, a gente tem que deduzir. Mas ele sabia, ele apreciava tanto o amor do Senhor que ele dizia: Pedro, os que correram para o túmulo, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. No entanto, quando ele viu o Senhor glorificado, ele caiu por terra como morto. Que lição nós tiramos daqui, irmãos? Nós sabemos que ele não ficou morto. O Senhor veio e colocou a mão sobre ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O Senhor o levantou. Que maravilha, né? Meus irmãos, se nós não tivermos uma experiência de vermos o Cristo glorificado, nós não entenderemos a igreja. A igreja será um mistério para nós. Nós iremos fabricar uma visão de igreja. Nós iremos inventar algo que nós julgamos ser a igreja. João teve essa experiência, ele viu o Senhor glorificado, e isso o pôs por terra. Mesmo aquele que amava tanto o Senhor e que havia experimentado o Senhor de tantas formas diferentes, o Senhor encarnado, o Senhor transfigurado, o Senhor ressuscitado, mas agora ele vê o Senhor glorificado e ele é impactado de forma tão profunda. O Senhor tem que levantá-lo novamente. Você lembra que isso aconteceu com Isaías? Isaías viu a glória de Deus e viu os querubins dizendo: santo, santo, santo. O apóstolo Paulo teve essa experiência às portas de Damasco, quando ele viu o Senhor e caiu por terra também. Meus irmãos, eu não sei qual vai ser a nossa experiência, mas é preciso que ela aconteça. Não é necessário que seja algo espetacular, assim como João teve aqui essa experiência, mas é preciso que essa visão de Cristo tenha um impacto nas nossas vidas, um impacto muito profundo. Eu não sei se você terá uma experiência, ou talvez você já teve essa experiência. Eu não sei se será um conjunto de experiências. Eu não sei se será algo gradual, em que você vai começar a perceber o Senhor de uma nova forma e vê-lo na sua glória, na sua majestade. Mas esta experiência de ver o Cristo glorificado, ela é fundamental para que nós possamos ver a igreja. O mais importante não é como essa experiência acontece. O mais importante é o impacto, o efeito que ela produz em nós. Ela deve nos desmontar de toda a nossa presunção, de toda a nossa arrogância, de todas as nossas certezas. Irmãos, nós temos tantas certezas. Nós somos tão rápidos para falar, para dizer coisas, para expressar nossa opinião, para montar
explicações, inclusive explicações a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus. Meus irmãos, essa visão de Cristo é muito importante. Porque nós seremos prostrados por terra, mas nós veremos aquele que reina, o homem na glória. E nós poderemos vê-lo de forma limpa. E isso vai nos dar a visão da igreja. Porque é este Senhor glorificado que está andando no meio das igrejas. Precisamos vê-lo assim. Hoje o Senhor está fazendo isso com a sua igreja. Agora Ele está fazendo isso com a sua igreja. O Senhor glorificado, o Senhor na sua majestade, está fazendo a sua obra sacerdotal no meio da sua igreja. Assim, quando nós o vemos dessa forma, quando nós nos prostramos diante dele dessa forma, então nós podemos compreender as 7 cartas, as 7 igrejas. Então nós podemos entender as lições das igrejas. De outro modo, isso será apenas informação para nós. O que diz essa visão aqui? Primeiro João diz que ele viu um semelhante a filho de homem. Meus irmãos, a primeira lição aqui é que o Senhor, em toda a sua glória e majestade celestial, Ele continua sendo homem. Quando nós o virmos, o dia em que nós o encontrarmos, nós vamos ver alguém como nós. Nós poderemos abraçá-lo, nós poderemos ouvi-lo, falar com ele, porque ele será como ele é como um de nós, mesmo na sua glória. Ele não se tornou outra coisa. O nosso Senhor era Deus, sempre foi. Ele era o Deus Filho, eternamente. Mas um dia, por amor de nós, ele se tornou carne. Carne semelhante à nossa, sem pecado, mas carne. Ele veio a esse mundo. E ele, quando ressuscitou, e quando foi exaltado, ele levou consigo a sua natureza humana glorificada. Ele é o homem na glória. Por isso, irmãos, essa visão começa com isso, um filho de homem. Ele é o nosso Deus amado, Deus Filho, que se fez carne e que aguarda por nós para nos receber como homem na glória. Essa é a visão, começa assim. Vestes talares. O que é uma veste talar? A veste talar é uma veste que vem daqui do pescoço e vai até os pés, ela cobre os pés. É uma veste inteira. E nas Escrituras, meus irmãos, a veste, ela fala da nossa justiça. A maneira que nós nos vestimos, a nossa cobertura, ela mostra a nossa justiça. Por isso que Isaías diz que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Tudo que nós fizermos para nos justificar é como se fosse uma roupa que nós estamos querendo colocar sobre nós, mas as nossas justiças, elas são trapos de imundícia, não servem para nos cobrir. O Senhor, Ele é coberto de justiça, e a justiça dEle é justiça para nós, é justiça para a sua igreja. Ele está se apresentando aqui para a sua igreja. Ele é o justo e Ele é o justificador. É nele que nós temos justiça.
O cinto de ouro. Aqui, o meu cinto está na cintura, né? Mas esse cinto aqui, vocês viram onde é que ele está? Onde que ele está? No peito. Um cinto diferente, né? É um cinto de ouro. Por que esse cinto está aqui? Porque ele está sobre o coração. E quando o cinto de ouro está aqui sobre o coração, ele fala dos ternos afetos de misericórdia do nosso Senhor por nós e pela sua igreja. Ele é cheio de compaixão e misericórdia, cheio de amor, amor eterno, amor agape, amor sacrificial. Por isso que a cinta de ouro, o ouro fala do que é divino, é amor divino, amor perfeito. Não é que nem o nosso amor, não é um amor volúvel, um amor que desaparece dependendo das circunstâncias, dependendo do que se faz ou do que não se faz. Não, é o amor eterno, a compaixão do Senhor pela sua igreja. Isso aqui é para a igreja, é para nós, mas para nós, na coletividade dos santos. Cabelos brancos. Os cabelos brancos, como alva, lã, como neve, fala de sabedoria. Espiritualmente, o cabelo branco fala de sabedoria. O nosso Senhor é cheio de sabedoria divina. E Ele tem sabedoria para a igreja. Ele tem tudo o que a igreja precisa em termos de sabedoria, em termos de revelação. Por isso que Ele tem seus cabelos brancos, como alva lã, como a neve. Não é que nem o meu cabelo branco, todo misturado, né? Meio cinzento. Não. É branco, 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 como a alva lã. Sabedoria perfeita. O nosso Senhor é totalmente sábio e Ele está completamente disponível à sua igreja para que ela receba a sabedoria necessária. Olhos. Seus olhos são como chama de fogo. Olhos como chama de fogo quer dizer que Ele discerne de forma perfeita. Nada pode ser escondido do Senhor. Ele vê. Ele vê através de nós, Ele vê o nosso interior. Seu olhar é penetrante. Meus irmãos, isso não é para nós termos medo. Claro, se nós somos hipócritas, se nós vivemos uma vida escondida do Senhor e dos irmãos, se nós queremos viver uma vida dupla, somos uma coisa na frente dos irmãos, somos outra coisa em secreto, ou com os outros, com o mundo. Se é assim, pode estar certo, os olhos penetrantes já estão vendo. Pode ser que qualquer um de nós consiga esconder de forma perfeita da família, dos irmãos, coisas pecaminosas. Mas dos olhos, como chama de fogo, não há como esconder. Por isso que a igreja de Deus é o lugar do coração puro, da sinceridade, do viver transparente, da franqueza e da prontidão para o arrependimento. Porque o nosso Senhor, Ele tem olhos como chama de fogo. Pode haver engano para os homens, mas o Senhor, Ele está sempre vendo tudo. Os pés do Senhor são como bronze polido, como que refinado numa fornalha. É um pé de bronze brilhante, né? Reluzente. O que o bronze fala nas Escrituras? A gente sabe que lá no tabernáculo, né, e no templo de Israel, o altar de sacrifício é todo de bronze. E o bronze, portanto, ele fala da justiça de Deus. Como a justiça de Deus pode ser satisfeita? O pé de bronze quer dizer que quando o Senhor anda no meio das igrejas, Ele vai fazer justiça. Ele não vai tolerar a injustiça. Ou seja, seus olhos percebem e os seus pés pisam em tudo aquilo que é injusto.
o Senhor não vai permitir na sua igreja que a injustiça e a iniquidade permaneçam. Por isso seus pés são como bronze polido, refinado numa fornalha. A voz do Senhor, voz de muitas águas. O falar do Senhor tem autoridade divina. Isso aqui, essas voz de muitas águas, é a voz como o estrondo de cataratas, né? Quem já esteve na Iguaçu? Muitos já estiveram lá? Bem poucos. Quando o rio Iguaçu está cheio, é um som ensurdecedor. Ainda mais quando a gente chega bem perto. De longe a catarata já é barulhenta, de perto é um som ensurdecedor. E o som da voz do Senhor é assim. Meus irmãos, quando o Senhor esteve na terra, Ele não gritava, Ele não esmagava a cana quebrada, Ele falava com mansidão e com suavidade. Mas agora, em glória, a sua voz é uma voz de autoridade. Meus irmãos, nós devemos ter ouvidos para ouvir essa voz. Hebreus fala, Hebreus 3 diz assim: se ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Precisamos ouvir a sua voz, sem endurecer os nossos corações. Voz de muitas águas. Na mão ele tem 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Qual é o significado dessas 7 estrelas? Vamos abrir as enciclopédias bíblicas, dicionários, comentários. Não precisa. Está aqui, no versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que são esses anjos? Cada capítulo aqui vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Vocês não acham estranho que João tenha que escrever uma carta que o Senhor diz para ele? Aí ele escreve aquela carta e ele tem que esperar que o anjo apareça. E aí ele entrega para o anjo. Isso não faz sentido. O anjo é um mensageiro celestial. O Senhor está lá, no trono de Deus, junto dos anjos. Não há necessidade alguma disso, não faz nenhum sentido. A palavra anjo, ágelos, no grego, ela quer dizer mensageiro. Eu não vou aqui gastar o nosso tempo, mas os irmãos podem ver. Existem 3 ou 4 exemplos do Novo Testamento em que a palavra anjo é usada para mensageiro terreno, para pessoas que trazem mensagens. Aqui é muito evidente que cada uma dessas igrejas, ela tem um mensageiro ou alguns mensageiros, pessoas de carne e osso, nas quais o Senhor tem a confiança de revelar a sua palavra. Existem aqui pessoas, isso aqui não é simplesmente estudiosos da palavra, pode ser. Alguns, se vocês lerem comentários, vão dizer que é o pastor de cada igreja. Pode ser até que em alguns casos seja um pastor, mas não é necessário. Nós não temos que oficializar. Alguns dizem, os presbíteros. Pode ser, mas nós não temos que oficializar nada disso, não. O mensageiro da igreja é alguém que em cada localidade, em cada congregação, essa pessoa tem uma relação com Deus, uma comunhão com Deus, e de forma que ela é capaz de identificar o coração de Deus para com a igreja. A igreja deve discernir aonde está essa palavra. A igreja deve receber essa palavra. Meus irmãos,
eu não estou aqui dizendo que agora nós vamos estar ouvindo a qualquer um que diz aqui, eu sou o mensageiro, eu sou o anjo. Ou alguém que diz, eu tenho uma palavra do Senhor para a igreja aqui. Bom, se alguém tem uma palavra, diga a palavra, os irmãos têm que julgar. Os irmãos têm que ser que nem os irmãos de Bereia. Vocês lembram lá na igreja de Bereia, né? Depois que Paulo esteve em Tessalônica, ele foi a Bereia. E ele diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, é Lucas que diz isso, né? Em Atos, porque conferiam dia a dia o que Paulo falava para ver se as Escrituras realmente diziam assim. Nós temos que fazer isso. Os filhos de Deus, a igreja de Deus tem que fazer isso. Tem que discernir. Tem que olhar as Escrituras. Tem que conhecer as Escrituras para poder discernir. Mas isso não quer dizer que nós vamos nos tornar céticos. É muito perigoso, porque às vezes nós pensamos, não, nós já temos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós aí julgamos tudo que vem de fora com crítica. Não, isso eu já sei. Não, isso aqui não, eu nunca ouvi isso aí, então rejeito. Então, irmãos, tem que haver esse equilíbrio. A igreja tem que ser rica da palavra de Deus, mas ela tem que ter essa abertura para ouvir o mensageiro. O mensageiro vai falar com a igreja. De alguma forma, Deus vai encontrar um caminho para chegar em Éfeso e falar a sua mensagem, para chegar em Esmirna e falar a sua mensagem, para chegar em Criciúma e falar a sua mensagem, para chegar lá em Porto Alegre e falar a sua mensagem. Deus acha aqueles mensageiros que Ele pode usar. E a igreja tem que estar atenta a esses mensageiros. Esses são as 7 estrelas, os anjos das igrejas. Veja, eles estão na mão do Senhor, na mão direita do Senhor. As 7 estrelas estão na mão direita. Isso quer dizer o quê? Todos esses mensageiros, por toda a terra, eles estão nos cuidados do Senhor. O Senhor cuida carinhosamente deles. O Senhor não põe eles no bolso. Não, o Senhor carrega eles na mão. Ele tem os seus mensageiros. Ele cuida dos seus mensageiros. Se nós se discernirmos, tivermos um coração aberto, nós vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Da boca lhe sai uma afiada espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 nos fala da palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. E também fala que ela pode discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a espada afiada de 2 gumes. O Senhor usa essa palavra. Ele está no meio das igrejas e Ele vai usar a sua palavra para separar tudo aquilo que é dele e que não é dele. Ele vai soprar sobre essa palavra para que ela produza esse fruto. A igreja deve armazenar essa palavra para que ele possa falar com eficácia e essa separação possa ser feita. É isso que o Senhor está fazendo no meio das igrejas. Me digam, irmãos, o que o Senhor está esperando encontrar no meio das igrejas? O que Ele está fazendo no meio das igrejas? Ele espera encontrar Ele mesmo. Ele espera que a igreja seja um testemunho dele mesmo. Ele não espera que a igreja faça isso, faça aquilo. Pode fazer. Pode ser que no lugar a igreja tenha uma obra social muito forte. Pode ser que em outro lugar a igreja tenha um alcance evangelístico muito forte. Pode ser que em outro lugar a igreja tenha uma profundidade na palavra e uma formação de obreiros muito forte. Essas coisas são boas, mas a igreja não é chamada em primeiro lugar para fazer nada disso. A igreja é chamada para manifestar a fragrância do Senhor, para testificar que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Ele reina e que Ele está reunindo o seu povo na sua casa. Essa é a primeira coisa. Depois disso podemos ter tudo. Podemos ter evangelismo, podemos ter obra social,
Podemos ter conferências bíblicas, tudo nós podemos ter. Mas o Senhor quer encontrar Ele mesmo na igreja. E Ele fica andando no meio das igrejas, porque Ele quer encontrar. E quando Ele encontra algo que não é Ele mesmo, então a espada afiada vem para cortar. E nós devemos estar receptivos, irmãos, para que essa espada corte tudo que não é Cristo, tudo que não é puro dele, deve ser cortado. Por isso que da boca lhe sai uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que é isso? Um rosto cheio de luz reluzente. Isso fala da beleza do Senhor. Ele é belo, Ele é maravilhoso. Ele é o mais formoso entre 10.000. Sua beleza é incomparável. E o objetivo da igreja é manifestar essa beleza. É por isso que ele se apresenta com essa face. Não é para ele se mostrar como belo. Ele quer que essa beleza seja manifestada na igreja. Que a igreja seja bela como ele é, por testificar da pureza dele mesmo. A igreja é um candeeiro, ela é um luminar. Esse mundo jaz em trevas. A igreja deve, no meio das trevas desse mundo, trazer luz. Ela é um candeeiro. Nada deve ocultar a luz da igreja de Deus. E é por isso que o nosso sumo sacerdote, ele fica repondo o óleo, cortando o pavio, ajustando cada assembleia, para que essa luz se manifeste. Ele passeia no meio da igreja para fazer isso. Ele está fazendo isso hoje. Ele está fazendo isso agora, em Criciúma, aqui, entre vocês, irmãos. Eu sei que tem alguns irmãos que não são daqui, está fazendo na sua cidade. Tem irmãos de Araranguá, né? Está fazendo lá em Araranguá. Ele está fazendo isso. Isso não depende de nós. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Tudo bem, ele nos chama para sermos cooperadores nessa edificação, né? Mas ele está fazendo, né? Tem irmãos de Nova Veneza, né? O Senhor está fazendo isso lá, né? Está fazendo lá em Porto Alegre, está fazendo em todo lugar. É o que ele está fazendo hoje, no meio das igrejas. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa visão. Essa visão do Senhor glorificado, ela primeiro deve nos pôr por terra. Ela deve desmontar conosco. Sim, nós conhecemos o nosso Salvador. Nós conhecemos aquele nosso Senhor que andou aqui nesse mundo. Nós o conhecemos bem. Mas nós precisamos também conhecê-lo como Senhor da glória. Aquele que reina sobre tudo e sobre todos. E que é o Senhor. Porque, vendo Ele assim, nós vamos entender a igreja do Senhor. Essa é a igreja que Ele está preparando para Ele mesmo. Essa igreja que Ele está ataviando hoje, de si mesmo. As rompagens dessa igreja são o próprio Cristo, o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, as virtudes de Cristo. Ele está formando, edificando a sua igreja nessa base. E é assim que nós entendemos, podemos ver a igreja do Senhor. Teríamos que entrar nas cartas, mas acho que vamos ter que deixar para amanhã, né? E que horas é amanhã, Arone? 9h30. Então temos tempo amanhã para vermos alguma coisa dessas 7 cartas aqui. Queremos dar uma olhada. Nós não queremos estudar. Tem muitas coisas aqui que nós não vamos poder ver. Não tem condições. Nós precisamos de mais tempo, né? Quem sabe numa próxima vez a gente pode aprofundar um pouco essas coisas. Mas amanhã então nós vamos ver essas 7 cartas. Essas 7 cartas são muito úteis para nós, irmãos, porque elas mostram as igrejas. Elas mostram quem são essas igrejas.
Por exemplo, veja Éfeso. Nós não vamos entrar na 7, mas veja Éfeso. Irmãos, se você ler essa primeira carta, aqui são 7 versículos. Quantos elogios vocês contam aqui? Conte, pense bem. Tuas obras, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, não pode suportar homens maus, puseste à prova os que se declaram apóstolos e os achaste mentirosos, tem perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. 8. E mais ainda, 9, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Meus irmãos, quantos elogios! Trabalho, perseverança. Trabalho é bom, mas perseverança quer dizer trabalho continuado. Não suportar homens maus, zelo. Não suportar iniquidade, não suportar falsos ministros. E pôr à prova, ao ponto de achar que são mentirosos. Zelo. Tens perseverança, suportaste provas, tiveram que suportar provas, dificuldades, e diante das dificuldades eles permaneceram. Não esmoreceram, não desanimaram com as dificuldades. Depois vamos ver o que é os nicolaítas, mas é uma doutrina perversa que eles odiavam e rejeitavam. Então pense bem, a gente olha para uma igreja assim e diz, puxa vida, que maravilhosa essa igreja. No entanto, só tem uma coisa errada nessa igreja. E essa coisa errada, ela compromete tudo. Porque é a motivação. A motivação que leva a fazer todo esse trabalho, a ter todo esse zelo, toda essa dedicação, todo esse cuidado. A motivação precisa ser o primeiro amor. E quando o primeiro amor deixa de ser a motivação, imediatamente, tudo isso aqui de bom que foi dito não serve para mais nada diante do Senhor. Antes houvesse muito menos disso tudo, mas o amor estivesse ali. Vocês entendem, irmãos? A igreja pode ser distraída com trabalho, com visão, com empenho, com zelo, coisas lícitas, justas, coisas bíblicas. A igreja pode se tornar muito ortodoxa, firme na doutrina, firme no ensino, fechada para aqueles que são falsos apóstolos, aqueles que ensinam mentiras, que ensinam doutrinas duvidosas, porque a pior heresia não é a heresia descarada, a pior heresia é aquela que mistura uma boa dose de verdade com uma mentira que corrompe. Essa é a pior heresia. É uma aparência de santidade com um pouquinho de mundo. É uma aparente consagração com um pouquinho de carnalidade e esforço próprio. Isso é o pior. Mas aqui nós temos, em Éfeso, coisas lícitas e puras, não há nenhuma condenação disso. São coisas verdadeiras. O problema é a motivação. Eles se perderam. Eles se tornaram tão zelosos, tão ortodoxos, tão bíblicos, que o amor deles passou a ser a igreja e não o Senhor. Vocês percebem, irmãos? O amor deles passou a ser a igreja. Eles se consagraram para a igreja.
E o Senhor ficou, não é que o Senhor foi abandonado, mas ele ficou em segundo lugar. E quando o Senhor deixa de ter as nossas afeições, quando passa a ser mais importante a pureza doutrinária, o ensino correto, a organização adequada, a estrutura neotestamentária, quando essas coisas elas se tornam tão prioritárias que elas deixam o Senhor num segundo plano, elas já não valem nada. Nada contra, irmãos, a ortodoxia bíblica, nada contra a doutrina correta, nada contra a riqueza na palavra de Deus, ela é necessária. Nada contra buscarmos andar segundo as linhas mestras do Novo Testamento. Mas, se o amor ao Senhor, a devoção ao Senhor, se torna menor do que isso já não vale nada. E essa é uma lição que nós precisamos aprender com Éfeso. Arrepende-te. Mas não é só se arrepender. O Senhor diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o primeiro amor, ele tem as suas primeiras obras. Você percebe a ligação, irmãos? Agora, essas obras que estavam aqui já não eram as obras do primeiro amor. Poderia ter até ser as mesmas coisas, mas a motivação decide tudo. E se o Senhor vê o coração, né? Então, essa aqui é apenas uma primeira lição, a lição de Éfeso. Amanhã nós vamos ver mais. Nós vamos passar pelas outras igrejas e extrair algumas lições delas. Isso é muito rico, irmãos, para nós entendermos o caminho da igreja, né? E aí no final, não sei se vai dar para fazer um intervalinho, alguma coisa, no final a gente vai ver o Apocalipse 12, aquela profecia sobre o filho varão, né? Que ela está totalmente dentro do contexto do chamado dos vencedores e da igreja dos nossos dias. Então, que o Senhor nos abençoe, aqueça o nosso coração. Vamos orar, entregando essa noite ao Senhor. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos pelo teu falar. Senhor, nós queremos apresentar diante de ti um coração desejoso de não apenas descobrir coisas na tua palavra, mas nós queremos ser impactados pela tua pessoa. Senhor, te revela para cada um de nós como o Senhor da glória. Senhor, te mostra para nós como tu és, para que nós possamos ver a tua igreja adequadamente. Ó Senhor amado, nós queremos nos prostrar aos teus pés. Queremos confessar, Senhor, que ainda tem tanta coisa que precisa cair por terra, Senhor. Porque se isso não cair por terra, Senhor, nós vamos ver a igreja de uma forma tão deformada, tão deturpada. Mas nós queremos ver como tu vês, para poder cooperar contigo, com a tua igreja. Então, Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações, que tu possas nos ensinar mais lições com as outras igrejas também, para que possamos andar hoje de forma agradável a ti. Senhor, nós nos entregamos a ti nessa noite, guarda-nos na volta para casa, no nosso descanso, e amanhã nos traz renovados para ouvirmos aquela porção que tu ainda tens para nós, que nós pedimos desde já que tu abençoes. Fazemos essa oração, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos.